pessoal, boa noite. Nessa noite eu quero trazer uma palavra vinda da parte de Deus, que vai elevar o teu coração. Para você que, quem sabe, se sente cansado da jornada cristã, eu quero dizer em primeiro lugar para você que no Senhor o seu trabalho não é vão, e que Deus está vendo, Deus tudo vê, e Ele vai erguer, Ele vai gerar forças dentro do seu interior. É só você deixar o seu espírito aberto, e a palavra vai falar com todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. É uma palavra tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, e ela se renova. Mateus capítulo 5, do verso 13 ao versículo de número 16. Para você que acompanha as mensagens no YouTube, que Deus fale profundamente na sua alma, no seu espírito. A palavra de Deus vai dizer que os discípulos de Jesus, eles têm duas identidades. Eles são sal e eles são luz. E diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu quero te mostrar algo. Talvez que para você não faça a menor diferença, você diga: não, isso não faz diferença para mim. E eu quero pedir para que nesse momento se apaguem todas as luzes aqui. E nós vamos apagar a de dentro, a de fora, daqui. Apaga para mim aqui. Isso, só um minuto. Apaga aqui. Eu quero mostrar isso para você na prática. Eu quero mostrar para você a sua identidade no mundo espiritual. Essa é a sua identidade. Mas eu queria dizer que para você, de nada adiantaria pegar essa luz e simplesmente fazer isso. Aqui embaixo, ela não vai fazer nada com ninguém, ela não tem fundamento. Porém, se fizermos o contrário e colocarmos por cima, como uma candeia, a sua vida vai fazer diferença na vida de muitas pessoas, a começar por você. E eu quero falar dessa tua identidade. Nessa noite, eu quero pregar uma mensagem muito simples, mas não encare-a como rasa, como pobre. Talvez algumas coisas estão tão óbvias para você, que talvez você não esteja percebendo, mas Deus nos chamou nessa noite
para andarmos através de um método, através de um mecanismo de 5 passos muito simples. E eu te convido a ser desafiado por 5 passos para ter uma vida cristã extraordinária. Pode acender. Quem está dizendo aqui, quem está falando nesse texto, é o próprio Jesus. Ele tinha acabado de pregar para as multidões no Sermão da Montanha. E dizem os historiadores, os biblistas, que nesse momento ele usou uma linguagem extremamente simples, que foi o grego koiné. E o grego koiné era um grego muito simples, porque Jesus queria atingir a maior quantidade de pessoas possíveis com o Sermão da Montanha. E depois ele olha para uma multidão de discípulos e ele fala 2 coisas incríveis, usando 2 metáforas. A primeira do sal e a segunda da luz. Talvez você não saiba hoje qual é todo o processo, o mecanismo industrial para que o sal chegue na sua casa. Mas a primeira coisa que você precisa ser para viver uma vida cristã extraordinária, Deus está chamando a nossa igreja, Deus está chamando você para ser tempero. Deus está te chamando para temperar a vida das pessoas. Nós estamos vivendo uma época de muito individualismo. Nós estamos vivendo uma época de muito narcisismo. Nós estamos vivendo uma época de uma geração que talvez o sal esteja dentro do saleiro. Mas eu afirmo para você, meu irmão, minha irmã, o sal dentro do saleiro não serve para nada. O sal dentro do pacote não muda a vida de ninguém, porque o sal tempera. Mas sabe o que eu acho mais lindo na propriedade do sal? É que Jesus ele usa um mecanismo de influência secreta. Imagine-se agora pegando uma vasilha, indo em direção a uma água potável. E agora você pegando uma colher de sal e jogando dentro dessa água. No momento em que ela está na colher, ela é visível, ela é clara, ela é branquinha, ela é fina. E você joga dentro da água. E você então começa a mexer. E é incrível porque a reação química do cloreto de sódio na água faz com que aquele sal que era visível desapareça. A mesma coisa somos nós. Nós temos uma propriedade para temperar esse mundo insosso. Nós estamos vivendo um mundo sem graça, egoísta, que olha apenas para o seu umbigo, que olha apenas para a sua vida, cada um cuidando de si. Mas o povo de Deus, ele tem o tempero de Deus na mão, e ele está dizendo: se misturem na água da sociedade, se misturem por onde quer que vocês estejam. E como que magicamente o sal ele desaparece na água. Porém, ainda que ninguém veja literalmente os grãos minúsculos de sal, porque ele se mistura dentro daquela água, o tempero dele é inconfundível. A mesma coisa serve para você, meu irmão. Pergunte-se: como seria a minha vida se a minha vida fosse tempero na vida de outras pessoas? Como seria a minha vida se de fato a minha vida fizesse diferença na vida de alguém? Como seria diferente se eu dentro da minha casa eu não tivesse uma relação insossa, sem graça, sem tempero, e eu fosse então o tempero dentro da minha casa? Tem muitas famílias que estão passando por dificuldades familiares,
dificuldades no casamento, dificuldade no temperamento, dificuldade na finança, e eu acho que a gente precisa viver um tempo de coisas muito simples. E a palavra de Deus diz que a vossa palavra, ela seja como que temperada com sal. O que hoje tem saído da sua boca tem sido palavras que elevam ou palavras que afundam? Será que da sua boca hoje o sal que tem saído, ele tem sido como que um sal de mão pesada? Porque o sal, ele tem uma dosagem certa. Não tem nada pior e nada mais maléfico para uma saúde do que você comer uma comida com uma quantidade exagerada de sal. Talvez você esteja aí no banco dizendo: engraçado, eu vim aqui, parece que para ouvir uma coisa assim muito mais profunda, pastor. O senhor está falando de uma maneira tão simples. Mas quer saber? Eu acho que não há nada mais gostoso do que um bom feijão com arroz temperadinho. Quando você pesa a mão no sal, aquilo não faz sentido, aquilo fica difícil de se saborear. Tem gente que salga a comida, tem gente que queima a comida, mas imagina aquela comida feita com o tempero certo e a quantidade certa, faz a diferença na vida daquela família. Jesus usou metáforas, ele usou códigos e símbolos, e eu estou usando isso para você. Hoje, a mão que está no sal da sua mão, ela está pesada, ela está retesada, ou ela está na medida certa? Porque também quando não tem sal, fica sem sabor, fica sem graça. Parece muito como que comida de hospital. E eu sei que tem muita gente que não gosta de comida de hospital. Porém, o contrário também é verdadeiro. Quando você chega num ambiente, por exemplo, num restaurante, e você compra uma comida, o que você mais espera é que aquela comida seja saborosa. Por isso que teologia e culinária tem tudo a ver. Teologia e culinária tem tudo a ver, porque a quantidade de como você tempera. Como é que está o tempero lá da sua casa? Como é que está a primeira igreja que Deus deu na sua vida? A coisa lá está temperada a ponto de ninguém suportar? A coisa está sem tempero a ponto de ninguém se falar? Existem casais que nem na mesma cama já estão dormindo mais. Existem filhos que não se dirigem respeitosamente para com seus pais. Está faltando tempero. Está faltando a medida certa do tempero. Porque quando tudo é temperado da maneira certa, ninguém fica com pressão alta. Todo mundo fica bem, o ambiente é saboroso e tudo fica muito mais gostoso de se viver. Então o primeiro passo para você ter uma vida cristã extraordinária é temperar. Saiba temperar. Saiba temperar as suas relações. Saiba temperar a vida de outras pessoas. Mas em primeiro lugar, não seja uma pessoa destemperada. Seja uma pessoa equilibrada em tudo. Seja uma pessoa ponderada, que pensa antes de agir. Uma pessoa que não age por precipitação, por ansiedade, por afobação. Tem muita gente que está sofrendo porque ao invés de pegar na medida certa, enfia a mão no pote e coloca de qualquer jeito e depois diz: estraguei a receita, estraguei meu filho, estraguei a relação com meu pai, prejudiquei a relação com a minha mulher, eu fui muito pesado na hora de jogar sal, eu fui demais. Pensa nisso. Quer ter uma vida cristã extraordinária? Tempera. Tempera.
mas tempera da medida certa. Uma coisa linda de se fazer no momento de temperar é ter a humildade para receber feedback. E tem gente que não gosta de receber feedback. Por exemplo, talvez você seja o tipo de pessoa que está temperando muito forte. E ninguém talvez tenha coragem de te dizer isso. Mas quando alguém chegar para dizer para você, tenha tranquilidade para pensar. No mínimo para pensar. Será que realmente eu estou salgando isso? As coisas precisam ser analisadas e você precisa ter a humildade de recuar um pouco. Realmente, eu estou aumentando demais o sal aqui em casa. Eu estou aumentando demais o sal na cobrança com a minha esposa. Realmente eu estou cobrando demais para o meu marido. Realmente eu estou pesando na mão. Tempere bem. Tempere certo. Tempere na medida que gere saúde e não gere morte. A segunda característica, o segundo passo para você ter uma vida cristã extraordinária está no versículo de número 14. Jesus disse assim, e Ele está falando para você: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. O segundo passo para você ter uma vida cristã extraordinária é que você precisa saber exatamente quem você é e estar num lugar de destaque. É isso que Jesus está dizendo. Não adianta pegar a lâmpada e colocar aqui debaixo, porque não vai resolver nada. Se você está me vendo muito bem, é porque essa lâmpada, o jato de luz, o feixe de luz está vindo diretamente sobre mim. Porque se pega aquilo e coloca para baixo, não faz o menor sentido. Então, querido, é hora da igreja se colocar numa posição de destaque. Para quê? Para brilhar a luz do mundo que é Jesus de Nazaré. Pastor, de que mesmo que o senhor está falando? Eu estou falando da sua timidez. Eu estou falando de você continuar meses e meses sentado no banco de uma igreja e não fazer nada. Eu estou falando e te perguntando o que de fato hoje, o que você está fazendo diferença como destaque na sociedade bonjesuense? Será que você sai daqui e senta no seu carrinho confortável e vai embora, e amanhã você vai para o seu trabalho, e segunda, terça, quarta, quinta? Onde é que você está se destacando para que o nome de Jesus se destaque na sua vida? Irmãos, a igreja perdeu muito espaço no momento em que ela tinha algo tremendo para oferecer e ela decidiu se calar. Tudo isso que nós estamos vendo no cenário político brasileiro, tudo isso que nós temos visto hoje no cenário das escolas. Essa semana, vendo uma entrevista, eu fiquei muito triste, mas é uma constatação real. Foi feita uma avaliação nas escolas de ensino fundamental, e alunos de 5º ano e alunos de 9º ano, a cada 10 alunos, 7 de cada 10 alunos, 7 não sabem nem direito nem o português e não sabem nem direito matemática. E aí eu pergunto para você que é pai: que tipo de nação nós estamos construindo? Cadê a igreja?
Cadê a igreja evangélica? Cadê os pastores? Cadê a gente? Cadê a gente para a gente poder estar em cima, iluminar e fazer algum tipo de coisa e poder fazer a diferença? Nós estamos num público seleto de muitos e muitos profissionais. O que nós estamos fazendo para ficar no topo da sociedade? Porque acredite, meu amado irmão, não existe lugar de poder vazio. Onde a igreja não se posiciona, alguém que não tem compromisso com a luz do mundo vai se posicionar. Se você que é pai, se você que é mãe, não educa o seu filho dentro dos valores cristãos, alguém, em algum momento, em algum lugar, vai passar os valores dele para os seus filhos. Então pense, quer viver uma vida cristã extraordinária? Pense, eu fui chamado para temperar. Quer viver uma vida cristã extraordinária? Esteja numa posição de destaque. Pastor, o senhor está mandando a gente ser exibido? Não. Você está orientando a gente à exibição? Não. Eu estou te orientando a ser relevante. Sabe qual é a diferença do extraordinário para o medíocre? Sabe qual é a diferença do extraordinário para o medíocre? O extraordinário é aquele que vem e deixa uma marca na sua geração. O medíocre é aquele que não fede e nem cheira. O medíocre é aquele que está no meio. Ele não está nem em cima e nem embaixo. Ele está aqui. Ele vai simplesmente vivendo a vida um dia após o outro. Ele não sabe qual é a missão de vida dele. Ele não sabe qual é o propósito de vida dele. E ele vai que meio que empurrando a vidinha com a barriga e vai aceitando tudo. Ele vai aceitando tudo que está por aí. Mas o propósito do dono da igreja para nós não é esse, não. Ele está dizendo: vocês são a luz do mundo. Então significa que onde você for, as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: eu quero servir o Deus desse homem. Eu quero seguir o Deus dessa mulher. Porque ele é diferente, ele se destaca, ele é profissional, ele é competente, ele é diferente. Olha a vida desse cara. Eu quero ser como ele. Ele é uma referência, ela é uma referência. Que mulher é essa? E não tem como, as pessoas vão dizer: em que essa mulher acredita? E ela vai dizer: eu acredito naquele que é a luz do mundo e me fez luz do mundo. Quer viver uma vida extraordinária? Tempere. Quer viver uma vida extraordinária? Se destaque, cresça, apareça. Se qualifique, se destaque, se prepare. Não aceite a mediocridade. Não aceite uma vida de submundo. Afaste-se de tudo que é lixo da sociedade. Afaste-se rapidamente. Em terceiro lugar, verso de número 16 diz assim, palavras de Jesus: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. E aqui tem dois passos. Ele diz que em primeiro lugar é para a gente estar num local de destaque. A gente não tem que ficar por baixo, a gente tem que se destacar e ser relevante. Agora ele está dizendo os dois próximos passos. Ele está dizendo para a gente iluminar e brilhar. Ué, pastor, não são as mesmas coisas? Não. São coisas muito próximas, mas são coisas distintas. Ele está dizendo: primeiro vocês têm que temperar. Depois vocês têm que estarem no lugar de destaque. Depois vocês têm que iluminar. Iluminar é entender o seguinte, ó. Uma coisa é quando você está com foco em você. Outra coisa é quando você põe o foco em outras pessoas que estão em trevas.
Hoje você está brilhando. Hoje você está iluminando, melhor dizendo. Você está iluminando apenas o que é seu? Ou você está iluminando sobre a vida de alguém? Eu me lembro que em determinado momento de caminhada, eu peguei uma mulher para fazer um processo de libertação e cura. E essa mulher estava num cativeiro. Ela estava num cativeiro emocional. E no momento que eu segurei a mão dela, ela disse: aonde eu estou está profundamente escuro. E eu estou aqui presa, eu estou com medo. E ela estava num cativeiro emocional. Tinha sido feito um trabalho para essa mulher dentro da própria família. E todo aquele trabalho de libertação foi feito naquela mulher. E eu me lembro como se fosse agora, ao fechar os meus olhos. Eu pedi para que o Espírito Santo quebrasse as cadeias, iluminasse o cativeiro aonde ela estava. E de repente ela disse: eu estou vendo uma luz. O poder de Deus entrou naquele lugar. E aquela mulher foi liberta. Ela disse: agora eu estou vendo a glória de Deus. Você é essa ferramenta hoje. Se eu pudesse ter mais tempo para te dizer a infinidade de pessoas que hoje em Bom Jesus estão precisando de pessoas que brilhem, que temperem, que iluminem, que simplesmente irradie a luz de Jesus. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que nesse exato momento estão completamente perdidas, desorientadas, precisando de uma mão amiga que possa estender e dizer: eu vim aqui representando a luz do mundo. Quer ter uma vida cristã extraordinária? Se movimente. Se movimente, meu querido. Se movimente, saia da sua zona de conforto. Jesus era um homem de movimento. Jesus dificilmente ficava parado num lugar. Então não diga para si mesmo, não fique arrumando desculpas para não fazer. Comece a procurar as soluções para agir. A minha vida está desse jeito por causa da minha mãe. Eu ainda não melhorei de vida por causa do meu pai. O meu emprego não é bom por causa do meu chefe. Não! Comece a temperar, a iluminar, a propagar, a se destacar, a brilhar. E aí você vai sair do zero. Você vai sair de onde você está. Acredite no que eu estou te dizendo. Quer ter uma vida extraordinária? Não faça mais as mesmas coisas. Vá além. Faça algo de novo. Comece do zero. As pessoas têm muito problema, e eu quero aqui abrir um parênteses nessa mensagem. Para que você tenha uma vida extraordinária, você vai ter que lidar com dois tipos de emoções, se você quiser de fato ter uma vida extraordinária. Primeiro, você vai ter que aprender que frustração faz parte da vida. A frustração, ela faz parte de todo o processo de crescimento. Não pense você que os grandes líderes da humanidade acertaram tudo de primeira. Não, você vai se frustrar. Você vai se frustrar com o pastor, você vai se frustrar com o líder, você vai se frustrar com o seu chefe, você vai se frustrar com alguém da sua família. Mas eu pergunto para você, por que você não persevera? Quem sabe aquele projeto da sua vida, ele ficou pela metade, porque você não foi capaz de suportar a frustração que você teve. Então, se você quiser viver uma vida extraordinária, você vai ter que suportar e superar a frustração. Acredite no que eu estou te dizendo. Eu já me frustrei inúmeras e inúmeras vezes, e sei que me frustrarei ainda tantas outras, mas eu digo para mim mesmo: e daí? E daí? E daí? Se você tem um alvo, se você tem um objetivo, você vai ter que superar as suas frustrações.
Em segundo lugar, ainda desse ponto de brilhar, se você quiser viver uma vida extraordinária, você vai ter que aprender a superar a rejeição. Você vai ter que aprender a superar a frustração e a rejeição, porque pessoas vão te rejeitar. Pessoas não vão concordar em tudo com você. Pessoas vão dar nãos para você. A vida muitas vezes vai ser como que uma porta na cara, e você vai ter que lidar com o sentimento da frustração e da rejeição. Olhe para Jesus. Jesus era bom. Jesus era amoroso. Jesus só fez o bem. Jesus não prejudicou a vida de quem quer que seja. Jesus não teve pecado. E mesmo assim, ele teve que lidar com frustração profunda, e ele teve que andar com um grau violento de rejeição. O primeiro que rejeitou Jesus foi o seu próprio povo, o povo judeu. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado. Jesus foi frustrado por Pedro. Jesus foi frustrado por Judas. Jesus foi frustrado pelos 12, porque na hora que ele mais precisou, os seus discípulos estavam dormindo. Na hora que ele mais precisou, os seus discípulos não estavam perto. Ele teve que superar a frustração e a rejeição. E nem por isso ele parou. Por isso que Jesus foi, é e será a maior referência de liderança de todos os tempos. Quer ter uma vida extraordinária? Comporte-se como Jesus. Jesus temperou. Jesus fez a diferença. Jesus estava em movimento. Ele iluminou. Ele brilhou. E por fim, em quinto e último lugar, a palavra de Deus diz no verso 16: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Efésios 2, de 8 a 10, eu recitarei. Diz assim: pois pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, quer ter uma vida extraordinária? Aprenda a dar. Quer ter uma vida extraordinária? Pega o que você tem e segue essa receita do sucesso. Acredite em mim. Dos 100% que você tem, 10 é de Deus, e você devolve em gratidão a Deus. Sabe o que você faz? Pega 10% do que você ganha e doa. Materializa isso na vida de alguém. Faça boas obras. Nós não trabalhamos dentro de uma doutrina que nós precisamos fazer boas obras para nos salvarmos. Não, mas nós devemos fazer boas obras porque nós já somos salvos. Nós não precisaríamos de nenhuma obra de caridade, não precisaríamos de nenhum projeto televisivo, nós não precisaríamos de nada. Nós somos o povo que tem o sal e tem a luz, e Jesus está dizendo: façam boas obras. Quem sabe essa semana será a semana perfeita para você ir no hospital e visitar alguém e dizer aqui: eu vim aqui ser luz na sua vida.
Quem sabe essa semana é a semana perfeita para você ser voluntário e se misturar num projeto, e quem sabe lá no abrigo dos velhos e fazer boas obras. Quem sabe essa semana é necessário que você, andando no meio da rua, você ajude um velhinho a atravessar a rua. Quem sabe nessa semana você pode abençoar alguém comprando um picolé. Quem sabe essa semana você pode ir fazer uma visita. Eu não sei quantas boas obras eu poderia te dar como exemplo para que você fizesse boas obras. Uma coisa eu sei, que Jesus está dizendo para a igreja fazer boas obras. E no momento que a gente começa a fazer boas obras, a vida vai tomando um novo sentido. Porque você vai perceber que tem muita gente que precisa muito mais do que você. Fechando isso, eu me lembrei uma vez de que eu fui visitar uma senhora. E quando eu cheguei lá, ela já com a cabeça muito branca. E eu disse: eu vim aqui te ver, eu vim aqui te abençoar. Mas o mais incrível é que aquela mulher, já no alto dos seus 90 anos, todas as vezes que eu ia lá, achando que eu ia dar alguma coisa, quem saía de lá de mão cheia era eu. Porque o olhar daquela mulher me trazia paz. Porque o timbre de voz daquela mulher me trazia ternura. Porque as mãos dela me traziam sossego de alma. É hora de você começar a se mexer. É hora de você começar a comunicar amor para as pessoas. Não pense em fazer grandes coisas, não. Começa fazendo pequenas coisas dia após dia. Quando você olhar para trás, muito provavelmente você vai ver um jardim florido. E Deus vai se alegrar com isso. Ter uma vida extraordinária não é pular, não é dançar, não é rodopiar, não é agarrar no teto de ponta cabeça. Ter uma vida extraordinária é fazer uma vida extraordinária dentro e fora da igreja. Que essa mensagem simples, ela chegue como uma semente de vida no teu coração. E que se você a partir de hoje começar a praticar, você vai ver que o sentido da vida é muito mais simples do que você possa imaginar. Que Deus nos abençoe. E que você tenha muita paz de espírito nessa noite. Que Deus te fale ao coração. Vamos orar? Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça.